Bom, eu vou comentar sobre a audiência pública do dia 5 de junho de 2023. A gente fazendo uma junção dessa audiência de junho sobre os desafios do autista e sobre o Setembro Amarelo. E eu vou postar logo mesmo no dia 5 de setembro de setembro de 2023, interligando os dois, os desafios do autista e o Setembro Amarelo, que eu particularmente tenho um vídeo aqui no meu canal que eu falo completamente indignado sobre o Setembro Amarelo, que eu acho muito de uma hipocrisia. Eu vou colocar o link na descrição do vídeo. Mas enfim, falando sobre a audiência pública, que eu vou colocar o vídeo a seguir. Nessa audiência eu tava tão nervoso, eu tava tão inseguro, mesmo tendo feito um papel, colocando tudo aquilo que eu ia falar, eu tava tão baratinado devido a uma multidão de pessoas ao redor. E por conta de uma amiga minha, que também, ex-amiga, na verdade, que havia falado tudo ok pra mim que ela ia participar, pra me dar uma forcinha do meu lado, nessa audiência, mas ela acabou não indo, me deixou realmente na mão. E também não justificou, não falou, porque só foi falar depois, uns 2 dias depois, ela simplesmente sumiu. Ela poderia dizer que, ó, eu não tô bem pra participar, nem nada, mas acabou realmente me deixando na mão nessa audiência. Tanto que eu não tenho mais contato com ela. E eu fiquei realmente sozinho, assim, à mercê, sabe? Mas mesmo com toda a insegurança, mesmo com todo o medo, eu participei. Infelizmente eu não falei tudo aquilo que eu queria falar, né? Não só sobre os desafios do autista adulto, como também tantas outras coisas que envolvem, né? E o vídeo você confere a seguir, e logo mais eu comentarei mais a respeito. Cláudio Cunha. E neste momento convidamos para fazer uso da tribuna Cláudio Gabriel Cunha. Cláudio é acadêmico em jornalismo e foi diagnosticado recentemente com autismo. Bom dia, é muito difícil estar aqui, porque eu tenho um desafio muito grande de socializar, de estar na frente de várias pessoas. A professora Elone Coutinho, ela foi minha professora no ensino médio. Coincidentemente, o filho dela tem sonho de cursar jornalismo, e eu sou acadêmico já. Eu tô já no final do curso, e eu tive diversos problemas, assim, de aceitação e diversos problemas psicológicos que eu fui procurar ajuda. E a princípio eu nunca imaginei que eu teria autismo. Eu fui procurar o psiquiatra e ele tinha me dito que a hipótese era que eu tinha autismo, que era pra eu procurar ajuda na rede pública municipal. E dito e feito eu procurei ajuda na rede pública municipal de saúde. Tive várias burocracias e passei no Papaléu Paz, cheguei a ser atendido. Só que não me retornaram, eu só fiz uma sessão através da telemedicina do Hospital Albert Einstein, só que não me retornaram depois para eu concluir as sessões e receber o laudo. E depois disso eu comecei a procurar outros lugares, o NAND, só que lá atendem só 18 anos. Procurei o CAPES, não me atenderam, falaram que não atendem meu caso. E eu comecei essa saga de procurar o diagnóstico, já que o meu psiquiatra disse que a hipótese era que eu tinha o autismo grau 1. E ele me disse que quando a pessoa não é diagnosticada, ela tende a desenvolver depressão, ansiedade, ideação suicida. Diversas vezes eu pensei em me matar, porque eu não sabia o que eu tinha. E um apelo que eu faço para as autoridades que estão aqui, para que se crie uma rede de acolhimento para adultos, porque não é só criança que tem o autismo. E não sei nem o que dizer mais, eu sei que é muito difícil, assim, estar na frente de várias pessoas e
e ter que falar isso, sabe? Eu fiz umas anotações pra falar, mas eu tô tão nervoso, tão seguro, já que eu tenho essa insegurança social, que é uma característica da síndrome de Asperger, que anteriormente era falado, que agora é o autismo grau 1. E é um apelo que eu faço, sabe? Dizer que não é só a criança. Existem centenas de adultos que, como eu, que sofrem a vida inteira, e muita gente diz: ah, mas tu não parece autista porque tu sabe falar. O autismo não se baseia... Quando eu soube essa hipótese pelo psiquiatra que eu era, eu comecei a procurar sobre o assunto e eu vi que não se baseia só naquela criança que tem atraso de fala e tudo mais. Tem vários tipos, várias facetas. E quando alguém fala isso pra mim, depois de eu ter feito toda essa peregrinação pra procurar esse laudo, não só pra eu ter esse laudo, mas pra me cuidar, pra procurar terapia e me medicar também, porque quando a pessoa não é diagnosticada na infância, ela precisa tomar medicação, já que eu fui diagnosticado não só com autismo, eu fui diagnosticado com TDAH e outras comorbidades. A Eloane Coutinho, mais a Leise Munique, que foi minha professora, elas sabem o quanto que eu fui diferente no colégio. Eu nunca entendia isso. Isso não foi diferente na faculdade, isso não foi diferente nos trabalhos que eu passei. De ser uma pessoa... Eu me achava esquisito e... Enfim. E eu procurei saber o que eu tinha. Pra fazer terapia adequada, enfim. Só que eu tô enfrentando isso, eu tô enfrentando burocracias. Não só eu, como a Natasha, não sei se ela tá aqui, que é uma amiga minha também, que foi diagnosticada na fase adulta, recebeu o diagnóstico tardio. E não só a gente, mas tantos outros adultos que estão querendo saber o que tem e provavelmente tem o espectro. Então eu faço para que olhem com mais empatia para os adultos que têm o espectro ou que receberam a hipótese do psiquiatra de que tem o espectro. E é isso, eu acho que eu poderia falar tanta coisa, mas... enfim, é isso. Obrigada, Cláudio. Você é corajoso, é isso mesmo. Cláudio, que legal. Silvana, quero dividir com vocês que a gente já entrou com um pedido aqui na casa para que a gente possa também fazer essa inclusão dos adultos, não só no tratamento, mas acima de tudo na inserção do mercado de trabalho, entendeu? Então, eles têm a capacidade tanto quanto, e eu tenho certeza que Deus vai abençoar o Cláudio, viu, Cláudio? E você ser um grande jornalista, eu quero muito, como filho da Eloane também, e é sempre colocando Deus na frente, porque nas palavras dele, como ele falou, pensei até em tirar a vida. Não, você não vai tirar a vida, você vai viver e trabalhar, porque nós vamos lutar aqui para que as coisas possam acontecer. Se Deus quiser e Deus quer, Ele vai nos ajudar, viu, Cláudio? Obrigada aí pela sua participação, tá, amigo? A gente sinta-se abraçado por nós de coração mesmo, tá? Bom, uma das coisas que mais me deixaram bufando de raiva foi que eu não participei dessa audiência pra me passar de coitado. Por mais que tenha parecido, por mais que uma das pessoas que depois falaram, depois que eu participei, falaram: você vai conseguir um trabalho, você não sei o que mais, sendo que eu havia recebido uma proposta, só que essa proposta veio de um consultório que queria apenas colocar lá a sua marca, sabe? Enfim, fazer um merchan, fazer a sua propaganda. Sendo que o mesmo não acolhia adultos com autismo. E é aí que tá. Aí é que é um dos principais problemas do Brasil, da minha cidade, do meu estado. É que fazem uma romantização de crianças autistas, mas não estão nem aí quando é adulto. Seja em relação à terapia, a diagnóstico e a tantas outras coisas. Cara, pra eu conseguir o meu diagnóstico, que na verdade nem se passava pela minha cabeça ter autismo, eu penei praticamente pra conseguir. Eu pulei de galho em galho. Mas enfim, não é sobre isso que eu vou falar. E sim, no contexto geral.
Se as pessoas não estão, tanto o governo, a prefeitura, sabe, todos os outros órgãos não estão nem aí para adultos autistas, imagina idosos. Porque na cabeça da sociedade, na cabeça das pessoas, só tem crianças autistas. Como se quando crescessem, deixassem de ter. O que é uma falta de respeito. É uma falta de respeito fazerem isso. Independente do meu nervosismo, da minha insegurança nesse dia, eu queria ter falado mais. Eu falei, claro, o básico, mas é preciso falar também sobre o capacitismo, que foi o que eu sofri. Eu trabalhei durante 4 anos na rede pública, no governo do estado do Amapá, e eu sofri assédio moral, eu sofri ofensas veladas, onde eu fiquei completamente vulnerável, isso antes do meu diagnóstico. Ou seja, se aproveitaram completamente de mim. E quando eu fiquei completamente, quando eu comecei a desabar de choro, seja dentro do local de trabalho quanto fora, e não venham me falar que a gente deve separar a vida pessoal da profissional. Às vezes a vida pessoal ou às vezes a profissional afeta tanto a gente que a gente desaba. Ainda mais a gente que é autista. Então eu desabei, na minha ingenuidade, eu acabei desabafando com pessoas dentro do local de trabalho. É claro que eu levei isso como aprendizado. Eu desabafei com pessoas dentro do local de trabalho sobre o que outras pessoas do local de trabalho fizeram comigo. Tipo, olha, aquela pessoa ali tá me provocando, então tá fazendo alguma coisa pra mim, tá querendo me sabotar, tá querendo puxar meu tapete. Quando na verdade era evidente. Constrangimentos, por exemplo, eu fui constrangido na frente de várias pessoas, onde essa pessoa, ao invés de ela simplesmente ter agido com ética, infelizmente o que existe muito isso é jornalistas no estado do Amapá que gostam de sabotar pessoas que estão começando. Eu vivi isso, eu vivenciei isso, sabe? Como se a pessoa nunca tivesse começado. Eu que não era diagnosticado, imagina se eu fosse diagnosticado. Será que ela ia cometer isso comigo? Será que teria uma certa paciência pra eu que tô começando? Não sei. Eu só sei que eu passei por tantas situações que eu fiquei traumatizado. E a pessoa que tem autismo, ela carrega traumas. E essa mesma pessoa, ex-chefe, ela chegou a debochar. Ai, não sei o que, eu tenho traumas, não sei o que mais. Sabe, na cara de pau. Querendo, tipo assim, me invalidar, me diminuir. E foram coisas, assim, terríveis que eu passei. Então, assim, não basta só falarem sobre o Setembro Amarelo. E muitos jornalistas, muitas redes pública, municipal, privada, enfim, fazem todo essa homenagem ao Homenagem Amarelo, fazem toda uma divulgação, quando por trás estão sabotando quem tá começando, estão falando mal de quem tá começando, tentam agindo com maldade mesmo, não só aqueles que estão começando, aqueles que estão mais tempo, o que acaba gerando crises nessa pessoa, o que acaba gerando uma série de gatilhos suicidas, sabe, sejam pessoas autistas ou não. E o que deveria haver mesmo era abordarem sobre isso, sabe, sobre o capacitismo. O capacitismo é aquele preconceito de que você não é capaz, de que só porque aquela pessoa, se ela é PCD, se ela tiver algum problema, alguma coisa assim, seja física ou mentalmente ou neurologicamente, punir essas pessoas que estão cometendo isso comigo, punir realmente severamente, sabe, aplicar multas e tudo mais. E o que fica mais difícil é quando são ofensas veladas. O que fica mais difícil é quando existe uma série de tramóias completamente arquitetadas, sabe, para que essas pessoas nunca são pegas. Eu me arrependo amargamente de não ter gravado, mas sabe, das vezes em que eu acabei desabafando para outras pessoas, amigos, colegas de trabalho não são confiáveis. É claro que eu tava num momento ali de vulnerabilidade, onde eu desabafei para essas pessoas, e essas pessoas maldosas repassaram o meu desabafo para outras, onde eu, que fui a vítima, acabei me tornando o vilão, praticamente, da história, o fofoqueiro da história. Ah, ele faz fofoca, ele fala mal dos outros, não sei o que, sendo que tu desabafar o que alguém te fez é fofoca. Obviamente que não, é um desabafo.
E eu desabafei para pessoas erradas centenas de vezes. Mas claro que eu aprendi. E também eu, ao pesquisar sobre, depois do meu diagnóstico sobre autismo, eu vi que muitas vezes a gente é ingênuo, vulnerável, sabe? A gente às vezes não percebe o que a gente está falando ou fazendo. E, enfim. E não só sobre pessoas autistas, como também pessoas que têm TDAH. Geralmente quem tem autismo tem TDAH. Eu fui diagnosticado não só com autismo, como TDAH, ansiedade, depressão. E é claro que eu não vou me basear por isso, e é claro que as pessoas não deveriam se basear por isso. Mas claro, cadê a empatia? Não existe empatia praticamente, sabe? Então, quando não se fala só sobre Setembro Amarelo, mas essas empresas, pública ou privada, acabam agindo com capacitismo, destratando, desmerecendo, invalidando pessoas. Elas estão praticamente levando essa pessoa à angústia, à baixa autoestima, à insegurança, à sensação de incapacidade, ao ponto da pessoa querer tirar a vida. E imagina só, se o que a pessoa viveu no local de trabalho, imagina só o que ela viveu já na própria casa, ou então nas escolas que ela passou, seja bullying. Eu, por exemplo, sofri bullying, eu já fui abusado sexualmente, eu já sofri tanta coisa, invalidação de familiares, seja antes do meu diagnóstico e até mesmo depois. Então imagina só, talvez eu só não tirei minha vida por conta dos meus sonhos. Eu tenho tantos sonhos pra realizar, sabe? Eu tenho tantas coisas pra realizar que, das vezes em que eu pensei em tirar minha vida, eu pensava assim, não, eu preciso realizar esse sonho. E eu não sei quando, mas eu realizarei. Então, eu tinha essa estratégia, sabe? E... nossa, eu não gosto de fazer vídeos com roteiro, de ter cartazes atrás do vídeo ou não, sabe? Eu já tentei fazer isso, mas não dá certo. Então eu acabo falando de forma muito espontânea. Às vezes eu acabo esquecendo do que eu vou falar, ou às vezes eu acabo me distraindo, já que eu tenho TDAH. E... enfim, talvez quando eu lembrar, nas próximas vezes eu venha a dizer sobre. Mas é isso. O mercado de trabalho, a educação, seja escolas, seja faculdades, seja universidades, instituições de ensino, enfim, seja saúde pública, municipal ou privada. Tenho mais empatia com adultos autistas. Não é só criança. Ai, criança é tudo bonitinho, autista, não sei o que mais. Mas e os adultos? Quer dizer que eles vão ser desamparados? E essas crianças, quando crescerem, será que elas vão ter o suporte necessário? Ainda vão continuar tendo? Aí é que ficam os questionamentos. E eu, por exemplo, tô em busca de terapia. Eu fui diagnosticado, mas eu não quero só ser diagnosticado. Mas eu quero terapia. Quero terapia cognitiva. Quero medicações pra TDAH, pra me concentrar melhor. E, obviamente, depressão, ansiedade. Ai, não me venham falar que... ai, você tem que fazer academia, você tem que fazer exercícios. Tá, os exercícios eu até faço de vez em quando. Mas aqui entra numa depressão severa, porque às vezes tem muitos autistas que têm depressão severa e que não conseguem nem se mexer. Nem sair do lugar, sabe? Aí é que fica, porque eu já passei um profissional que se dizia psiquiatra, mas na verdade era acupunturista, que é o cúmulo. E o médico falou assim, você tem que fazer academia, você tem que não sei o que mais, tipo, desmerecendo o meu sofrimento, desmerecendo a minha possível depressão, que na época eu não fui diagnosticado com depressão, em um outro psiquiatra de fato, aliás, neurologista. Então assim, tenha mais empatia. Assim como vocês têm empatia com crianças autistas, por que não empatia com adultos autistas, ainda mais idosos também autistas, porque existe sim. E talvez até mesmo adolescentes ou jovens que estão ingressando na maioridade, talvez até esses estejam desamparados também. E é isso. Setembro Amarelo é apenas um mês colorido, que coloriram,
e que não se importam, só usam como forma de prestar homenagem ou de se venderem de forma filantrópica, de forma humanitária, o que eu vejo que muitos jornalistas fazem isso. Participam de pautas humanitárias e filantrópicas, mas por trás estão destratando o coleguinha que está começando, eu no caso. Isso me aconteceu. Mas eu não falo só de jornalista, eu falo empresas públicas, municipais e privadas, né? E é isso, não é só setembro, depressão, pessoas com depressão, tendências suicidas, não admitem esse tipo de coisa. Sabe quando ver algum post, se posicionem, falem assim, quer dizer que é só setembro que você presta, sabe, presta esse papel de divulgação de Setembro Amarelo? Eu tenho TOD, que é o TOD, transtorno opositor desafiante, que também muitos autistas também têm, que é de confrontar mesmo, tipo assim, não confrontar ao ponto de xingar, não, mas de fazer interrogação pra pessoa. Peraí, quer dizer que tu só tá divulgando o Setembro Amarelo nesse mês? Quer dizer que que a tua empresa não vai divulgar o CVV, ou então, sabe? Enfim, acho que dá pra entender o que eu quero dizer, né? E eu fico realmente indignado, sabe? Indignado com essa hipocrisia do Setembro Amarelo. E é isso. E outra coisa, o lugar de autista é onde ele quiser. Eu tenho trabalhado na assessoria de imprensa do estado do Amapá, do governo. Essa pessoa que me constrangeu, mas tantas outras que me sabotaram, com certeza devem ter pensado, devem ter até mesmo falado por trás. Aliás, essa que me constrangeu até falou mesmo, por que você não faz outra coisa? Como se um autista não fosse digno de estar onde ele quer estar. E é essa mensagem que eu trago. Lugar de autista é onde ele quiser. Não é ele que tem que se adequar. É as pessoas, é a sociedade que tem que se adequar. Fica aí essa mensagem.